Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz um bate-papo sobre a literatura afro-brasileira. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Eduardo de Assis Duarte, professor da Faculdade de Letras da UFMG e organizador da antologia crítica Literatura e Afrodescendência no Brasil. Olá, professor, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Bom dia, prazer é todo nosso. Professor, como surgiu a ideia de organizar e elaborar uma antologia de 100 escritores brasileiros afrodescendentes? E qual o objetivo desta antologia? Essa ideia surgiu no começo do novo século, por volta aí do ano 2000, em função da necessidade de materiais, da grande carência que nós notamos de estudos sobre diversos autores brasileiros afrodescendentes que foram deixados de lado, que foram deixados de fora da história da literatura brasileira. Então, a carência é muito grande de materiais e a necessidade de resgatar esses autores, esses escritores, poetas, ficcionistas de várias épocas e que deixaram uma contribuição importante em livros publicados e que não são absolutamente considerados pela, vamos dizer, história oficial da literatura brasileira. Como a gente pensa que a história é algo que tem que ser reescrito a cada dia, então nós fomos juntando um grupo de pesquisadores de diversas regiões do país, pessoal do Sudeste, pessoal do Sul, pessoal do Nordeste, pessoal do Norte, e começamos, através da internet, formamos um grupo de pesquisa e um grupo de discussão com outros colegas professores, e esse trabalho é resultado do esforço de 61 pesquisadores, professores universitários, pertencentes a nada menos que 27 universidades, sendo 21 universidades brasileiras e 6 universidades estrangeiras. Certo, professor, você disse aí que muitos desses escritores foram esquecidos, não receberam tanta atenção da crítica. Por quais razões isso ocorreu? Olha, eu creio que essa é uma pergunta bastante polêmica, essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu creio que por inúmeras razões. Muitas deles foram escritores que publicaram nos seus estados, né? Então, alguma publicação que saiu lá em Belém do Pará, não é? Na década de 1930. Via de regra, esses livros eles obtêm pouca circulação nacional. Então, muitos escritores ficaram restritos aos seus locais de origem. Essa é uma razão. Outra ainda, eu creio que por tocarem na questão do negro, que é uma questão polêmica no Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país de maioria negra, né? Está aí o IBGE, que não nos deixa mentir. O último censo do IBGE mostra que 54% da população brasileira se declara afrodescendente, não é? Mas é um Brasil que a gente liga à televisão e pensa que é um Brasil loiro de olhos azuis. Quer dizer, então, o Brasil tem uma dificuldade muito grande em se aceitar, não como um país misturado, mestiço, em que não tem nem negro nem branco. Isso é uma mentira, percebe? Ele tem muita dificuldade de se aceitar como um país multiétnico e de maioria negra. Essa é uma questão que envolve Machado de Assis também, por exemplo, o principal escritor brasileiro que foi branqueado ao longo do tempo pela história oficial. São várias razões, eu creio que eu falei nas duas principais. Quais traços, características gerais você destacaria nesta coletânea a respeito da temática afro-brasileira na literatura? Nós procuramos fazer adotar um critério de amplitude, não é? Então nós temos aqui desde aquela literatura autodeclaradamente negra e envolvida em colocar os problemas do negro, de combate ao racismo, ou então você tem um autor negro, o assunto negro, um ponto de vista do negro, uma linguagem que busca traduzir esse ponto de vista e principalmente uma obra escrita para o público negro. Então você tem tanto isso aí, que é uma característica mais contemporânea, dos últimos 30, 40 anos, quando o movimento negro, depois da ditadura, o movimento negro cresce no Brasil. Mas nós fizemos um percurso histórico até o século XVIII. Então você tem escritores que a gente chama de precursores, que estão publicando lá no século XVIII, no século XIX, que não estão marcados ainda por essas questões contemporâneas. Então, o foco deles principal era a extinção da escravidão. E usavam isso
de formas as mais diversas, até porque estavam escrevendo para um público branco. Isso é muito importante. Quer dizer, na década de 1870, o primeiro censo no Brasil mostrou um índice de analfabetismo de 84%. Então, em torno aí de 15% a 16% da população é que sabia ler. E, via de regra, era a elite branca. Era a elite branca. Então, autores do século XIX, autores como Machado de Assis, como Maria Firmina dos Reis e tantos outros autores, eles tinham que ter muito cuidado também em estar colocando esse protesto, vamos dizer assim, essa indignação perante o absurdo que era a escravidão. Eles tinham que colocar isso com uma certa sutileza, porque o público que estava lendo, em geral, era o público senhor de escravo. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a falar especificamente sobre o seu outro livro, Machado de Assis, Afrodescendente. Vamos lá? Pois não. Denunciar as denúncias que o peito nos acusa. Nos versos, um tema que marcou parte da história brasileira, a luta pela igualdade e o fim do preconceito racial. Batuque peito, batuque atabaque, quero acabar dançando. A vida do poeta e escritor mineiro Valdemar Eusébio é carregada de influências africanas. Foi na infância que ele tomou gosto pelo violão e pela literatura. A estreia literária veio em 1976, com a publicação de Prosoema, bem recebido pela crítica da época. Mas é no seu segundo trabalho, Do Cinza ao Negro, que os temas da memória coletiva e individual sobre a situação do negro no país aparecem de forma mais clara. O Cinza ao Negro, ele reflete essa tomada de, vamos chamar assim, de consciência um pouco mais aguda, né? Nos seus trabalhos mais recentes, o tema da igualdade racial também está presente, e boa parte dos seus contos expressam a cultura da população afrodescendente. Eu e minha escrita somos uma amálgama, nós não temos diferença, né? Eu não procurei inventar, criar coisas que não tivessem sentido para mim, né? E essa literatura tem esse sentido para mim. E como eu sou negro, eu falo do lóx do negro. E eu costumo dizer que o Valdemar é mais completo ainda, porque além de ser um bom poeta, ele também é um excelente cantor. Então, ele apresenta as poesias dele num espetáculo de canto. Do seu riso desdentado, a oferta aquele que deseja ser pai. Abdias Nascimento é um outro expoente do movimento negro. Na literatura e na política, o jornalista, escritor e ex-senador deixou um legado importante na luta pela igualdade racial no país. Participou do movimento integralista da Frente Negra e foi pioneiro em iniciativas no campo da cultura. Mas ainda assim, com toda essa história, ainda é difícil encontrar um de seus livros. Na luta pelos direitos dos negros brasileiros, Abdias Nascimento organizou eventos históricos, como a Convenção Nacional do Negro, ainda em meados dos anos 40, e o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, na década de 50. Ele também propôs à Assembleia Nacional Constituinte de 1945 políticas afirmativas e a definição da discriminação racial como crime de lesa pátria. Até hoje nós temos um regime escravo. Pode não ter esse nome, mas na verdade, porque uma pessoa que não tem a plenitude dos seus direitos e a sua cidadania é um escravo. Na obra do Abdias, eu acho que tem a parte poética, é muito importante, porque ele vai celebrar essas questões muito concretas, vamos dizer assim, da presença do negro no mundo. Eu acho que é importante. É importante, sim, as peças que ele escreveu e o trabalho que ele fez para o teatro negro, né? Porque ele vai revelar uma quantidade de artistas negros, que alguns deles vão depois para a televisão, outros vão ficar mais afeitos ao teatro mesmo. E também como político, eu acho que o Abdias é importante porque ele vai tomar a causa negra no Brasil assim, a pulso, e ele vai defender essa causa com muita pertinência. Então, ele é um dos intelectuais mais importantes do Brasil. Todos nós sabemos, mesmo os que não concordam com isso, sabem
que Abdias é o homem, a personalidade de maior importância dentro desse país em relação à questão do negro. Com o objetivo de resgatar informações sobre a produção literária de Abdias Nascimento, Valdemar Eusébio e outros 98 escritores afro-brasileiros, a editora UFMG publicou recentemente esta antologia crítica. A romancista Conceição Evaristo é uma das autoras registradas na obra. A escritora mineira, de origem humilde, hoje é doutora em literatura comparada e referência no Brasil e no exterior quando o assunto é etnia e questões de gênero na literatura brasileira. Conceição começou a ser descoberta pelas publicações que ela começou a fazer nos Cadernos Negros. E depois pelo livro dela, que é o primeiro romance dela, que é o Ponciá Vicêncio, que transformou assim, Conceição numa escritora altamente conhecida no Brasil. Por que isso? Eu acho que primeiro porque a Conceição vai focalizar nos romances dela, na poesia também, questões que são muito específicas do universo da mulher negra no Brasil. A força da mulher afro-brasileira, muitas vezes assumindo a família sozinha. Então, contempla essa imagem da mulher negra que a gente quer construir, que é essa imagem que está aí e que, de um modo geral, a literatura canônica produz uma literatura, produz esse personagem sempre estereotipando. Conceição se apropria do modelo ocidental do romance de formação para subvertê-lo, um testemunho da resistência contra pelo menos uma tripla exclusão, a racial, a de gênero e a de classe. Desde a infância eu não concordava com o lugar que me era destinado. E a literatura foi a minha oportunidade, está sendo a minha oportunidade de experimentar um outro lugar. A mãe barriguda, sentada de qualquer jeito, traz de pendurada na sua teta túmida mirrado pirralho. Agora, professor, você também é autor deste outro livro, Machado de Assis, Afrodescendente, no qual procura mostrar como o escritor se interessou por temas como a escravidão e as relações interraciais, não é isso? Perfeito. Eu queria que você falasse para a gente como se dá isso na obra de Machado de Assis. É uma obra curiosa, porque é uma obra muito vasta, né? Uma obra muito vasta, e o Machado é estudado muito mais como romancista, e dentre os seus romances, não é? Que são 10 romances que ele publica ao longo da vida, e dentre os seus romances, o Dom Casmurro fica sendo aquele livro que todo mundo trabalha, que todo mundo fala dele, etc. e tal, em função, inclusive, do problema do adultério, se existiu ou não, da Capitu, etc, etc. Só que Machado tem uma obra muito mais vasta, né? É um grande contista, um grande cronista, né? Um grande poeta, né? E um homem de imprensa, um homem que trabalhou em jornal a vida toda. E esse Machado jornalista, esse Machado homem de jornal, sócio, inclusive, de um jornal, esse Machado da mídia, vamos dizer assim, não é? Ele é muito pouco estudado, etc, etc. E é curioso que em todos esses campos, quer dizer, você tem a presença do Machado se posicionando contra a escravidão, mas de uma forma muito sutil, de uma forma muito fina, porque Machado tinha uma preocupação muito grande com vamos dizer, a ética da obra de arte. Não queria colocar a obra de arte a serviço de uma causa ideológica ou de uma causa política de uma forma explícita. Então ele fugia do panfleto. Mas se você pensar, por exemplo, os romances do Machado, a questão do negro está colocada ali de uma forma exemplar. Ele é um grande precursor da literatura negra contemporânea, ou afro-brasileira, como queiramos, porque ele começa a publicar os romances dele em 72, e o país já tinha decidido em 71, quando aprova a lei do ventre livre, que a escravidão estava com os dias contados. Então a obra romanesca toda do Machado é no sentido de mostrar a decadência desses senhores de escravos. Então, ele vai matando os senhores de escravos ao longo dos romances dele. E esse é um fato que a gente coloca aqui nesse livro, e ele era muito pouco explorado antes. Quer dizer, o Machado vai, ou ele retira
esses senhores de escravo de cena já antes mesmo da história começar, como em Ressurreição, A Mão e a Luva e outros livros, ou Helena. Helena começa num cemitério com a morte do conselheiro Vale, quer dizer, ou ele mata o senhor de escravos no auge do processo de libertação, né, como o Barão de Santa Pia, em Memorial de Ares, que morre de ódio ao ver ali os escravos livres, ou ele mata o senhor de escravos, como em Brás Cubas, que ele mata o Brás Cubas no começo do livro, na primeira página do livro, e não enterra, porque esse defunto fica ali o tempo todo contando os podres dele próprio, de filhinho de papai daquela época, e os podres de toda a classe senhorial daquele momento, quer dizer, uma classe extremamente decadente, quer dizer, era um Brasil que já não tinha mais futuro. Era um Brasil do passado, o Brasil da escravidão. Machado mostra o fim desse Brasil da escravidão. Isso está muito bem colocado na obra dele e a gente procurou analisar um pouco isso aqui nesse livro. Professor, qual o papel que a escola pode e deve desempenhar no resgate da importância desses escritores? Primeiramente, eu acho que a escola ela deve se empenhar muito em formar nos seus alunos, desde muito pequenos, o hábito de leitura. Um adulto que não foi aquela criança que leu é um adulto que vai ter dificuldade com o próprio idioma. O português não é uma língua fácil. O português é uma língua difícil. Há línguas estrangeiras mais fáceis de aprender do que o português. E a maneira mais fácil de você aprender bem o português é lendo. Lendo sempre e lendo bons livros. Acho que a primeira missão da escola é formar o hábito de leitura e diversificar este hábito, de modo a incluir também esses autores que representam, a meu ver, a maioria da nossa população e o ponto de vista da grande maioria da população brasileira. Certo, professor, para a gente terminar esse nosso bate-papo, como é que você avalia o panorama atual da literatura afro-brasileira em termos de espaço no mercado editorial, na academia, nos circuitos literários? Eu creio que alguma coisa se move. Alguma coisa está melhorando. Quer dizer, você tem, por exemplo, a Conceição Evaristo, eu digo que ela é autora do primeiro best-seller da literatura afro-brasileira, o romance Ponciá Vicêncio, publicado aqui em Belo Horizonte por uma editora pequena aqui de Belo Horizonte. Já está com 20 mil exemplares vendidos. Em todo o Brasil se comenta esse livro, já foi adotado em diversos vestibulares e foi traduzido para o inglês, já esgotou uma primeira edição nos Estados Unidos, está saindo agora na França no final de 2012. Quer dizer, é uma carreira internacional da Conceição Evaristo, que nasceu aqui em BH, não é? Que é uma escritora de grande talento. E você tem outros nomes também, como a Ana Gonçalves, que é uma outra escritora mineira de Ibiá, mas atualmente mora nos Estados Unidos. O romance dela, Um Defeito de Cor, não é? Que conta a história da revolta africana dos malês em Salvador no século XIX. Um romance histórico de mais de 900 páginas. Já está na 7ª edição. E ganhou o prêmio Casa de las Américas como o melhor romance da América Latina de 2006. Então eu penso que há uma produção crescente, né? Uma produção crescente de diversos autores em todos os cantos desse país. Né? Há uma produção crescente desses autores e eu penso que, eu sou muito otimista, eu penso que a gente ainda vai caminhar para ter uma literatura brasileira multiétnica, tanto quanto a nossa população. Ok, professor Eduardo de Assis Duarte, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Ok, eu também que agradeço aos ouvintes pela audiência. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela paz nas escolas. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.